Oi, gente. Hi, everyone. Let's talk about abbreviations. Vamos falar sobre abreviações. Abreviações relacionadas a inglês para negócios, business English. Let's get started. Vamos começar. Definição. Definition. GDP é o equivalente ao PIB, Produto Interno Bruto. GDP, Gross Domestic Product. E é uma soma total dos valores monetários dos bens e serviços produzidos dentro de um país em um ano. Total monetary value of goods and services provided within a country in a year. Agora, quando você estiver lendo alguma manchete, artigo, texto, mensagem em inglês e aparecer essa sigla GDP, você já sabe que a gente está falando de PIB, ok? O PIB é como se fosse um retrato naquele dado momento usado para estimar o tamanho de uma economia e a taxa de crescimento. GDP provides an economic snapshot of a country used to estimate the size of an economy and growth rate. Vamos dar uma olhadinha em desafios de pronúncia? Total. Total é a palavra total que você ouviu que eu falei com um T mais suave, né? Igual quando a gente fala water. Então, ao invés daquele som duro do T, a gente usa r. Total. Diga. Total. Good. Monetário. A sílaba tônica é T. Monetary. 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 Value. Cuidado que como essa palavra parece, né, o francês, a gente acaba querendo colocar a tônica no final, mas aqui em inglês, value, a tônica é no começo. Value. Goods. Tenta pronunciar good com o U produzido de uma maneira mais suave, mais fraca, com os lábios arredondados, para que não saia aquele U de uva. Goods. Então, não é good, não. Good. Good, não. Good. So far, so good. Até aqui tudo bem? Veja que nós usamos aqui good como um sinônimo de product. Às vezes você vai pegar uma invoice, que é uma fatura em inglês, e vai ler description of goods. É a mesma coisa que description of products, descrição dos produtos. Services são os serviços, né? A gente tem empresas de goods, algumas empresas de services, algumas dos dois, né? Goods and services, como um banco, por exemplo, a bank. Provided. Provided é o passado de provide. Pode ser fornecer, suprir, produzir. Provide. Within. Within. Dentro de. Essa preposição é quando você tem um espaço determinado, um espaço limitado. Então, dentro dos limites de um país. Within a country. E apareceu o nosso famosíssimo linking sound. In a year. 3 palavras que você diz como se fosse uma. Diga. In a year. Good. Acostume-se, porque in English tem linking sound toda hora. Essas palavras que às vezes a gente fala, nossa, mas o americano fala muito rápido. Não exatamente muito rápido. Muito rápido a gente também fala, como eu fiz agora, em português. Mas o que às vezes causa dificuldade no entendimento é o linking sound, quando as palavras juntam 2, 3 palavras em uma só. Se você fizer a mesma coisa, você vai entender melhor. So, in a year. O PIB, ele dá um retrato, né, da economia daquele país naquele momento, e ele é usado para estimar o tamanho de uma economia e a correspondente taxa de crescimento. GDP provides an economic snapshot of a country, used to estimate the size of an economy and growth rate. Então, a gente tem esses termos que são chave. PIB, GDP. Snapshot é como se fosse um retrato. Quando você tem um balanço, por exemplo, o balance sheet, ele é um snapshot daquele resultado da companhia naquele momento. Growth
rate, taxa de crescimento. Rate significando taxa. Quando você fala taxa do dólar, dollar rate. E aqui, crescimento, growth. Crescimento, growth. Good. Principalmente porque trata-se de uma abreviação, é muito importante a pronúncia perfeita dessas letras. Então, aqui, G, D, P. O cuidado é com a letra D de dado, para que não saia com nenhum chiado, porque aí vai ficar igual G de gato, né? Então, D, bem limpinho. D. GDP. In a sentence, em uma frase. Como é que se deve pesquisar, então, o termo novo? Pesquisa numa frase autêntica. Coloca ali no Google, por exemplo, GDP in a sentence. E aí vão aparecer frases autênticas com o uso desse termo. Ou, como eu fiz aqui, eu coloquei GDP no buscador e cliquei em News, notícias, porque aí me trouxe headlines, manchetes de diversos jornais. Em um deles, no jornal americano, né, que eu coloquei abbreviation US, dizia: Goldman cuts US GDP forecast as Biden economic agenda in doubt. A Goldman corta a previsão do PIB diante da dúvida com relação à agenda econômica de Biden. Então, a gente usou aqui o GDP forecast. Forecast é previsão. GDP forecast. Na próxima headline já é sobre o Brasil, vou ter a abreviação BR, abreviando Brasil. A previsão do crescimento do PIB em 2021 caiu pela 9ª vez seguida, caindo de 4,71% para 4,65%. The forecast for GDP growth in 2021 fell for the 9th week in a row, dropping from 4,71% to 4,65%. De novo, previsão, forecast. De novo, growth, porque a gente falou antes taxa de crescimento, remember? Growth rate. E aqui a gente usou GDP growth, crescimento do PIB. Fell é o passado de fall. Fall como substantivo, queda. Fall como verbo, cair. Fell é o passado, então caiu pela 9ª semana. Fell for the 9th week. In a row significa seguido, em sequência. In a row. Dropping. Dropping é um verbo para falar de queda, mas uma queda menor. Pode ver que a diferença de 4,71 para 0,65 é pouca. Então, a gente coloca aqui drop para ilustrar não apenas a queda, mas também em que grau essa queda ocorreu. Nós vamos ter no futuro próximo, near future, esse vídeo com verbos representando ascensão e verbos representando queda, porque na economia a gente precisa saber se foi uma queda sutil, se foi uma queda intensa, e aí vocês vão acessar também esses termos na série de verbos para usar em Business English, economia, economy, ok? Great! Se você já está inscrito no canal, muito obrigada. Thanks a lot. Se você ainda não se inscreveu, please subscribe. Por favor, se inscreva e aperta o like. Hit the like button. Thanks a lot. Muito obrigada. See you soon. Até breve.